nós estamos levando neste programa com o apoio da Indutar, a empresa fabricante do Katrina, uma nova polêmica, um debate para encontrar qual é a melhor cobertura para áreas de tempo seco, áreas quentes. Porque você põe a cobertura, vê o sol e derrete. Qual é que sustenta? Então é o debate de hoje, onde o Frederico Olive ouviu o Dr. Rafael Fuentes, uma liderança na agricultura sustentável. Veja o trabalho do Frederico Olive. Olá, amigos do Notícias Agrícolas e também amigos do Tempo e Dinheiro. Hoje, para falar sobre agricultura sustentável, cobertura do solo para se ter mais produtividade nas lavouras de grãos, nós vamos conversar com Rafael Fuentes, lá em Londrina, que é diretor do IDR Paraná e a Par Emater. Tudo bem, Rafael? Como vai? Tudo bem, Fred e amigos que estão nos assistindo aí. Rafael, o assunto que nós vamos tratar nesse momento, para se falar de agricultura sustentável, para se ter uma cobertura do solo mais eficiente, é de ter o seu conhecimento a respeito desse debate, de como que nós podemos ter realmente para a cobertura do solo uma palhada para esses diversos tipos de solo do Brasil que seja realmente eficiente para o agricultor em termos de fazer uma cobertura durante todo o período do plantio, né? Nós sabemos que em solos mais quentes a palhada ela se degrada. Como é que nós tratamos desse assunto para que a gente possa avançar nas pesquisas e trazer para os agricultores uma palhada com mais longevidade? Obrigado pela pergunta. Um sistema de plantio direto com qualidade ele tem que seguir 3 princípios. O primeiro deles é o mínimo revolvimento do solo, quanto menos você mexer no solo, melhor. Mas tem outros 2 princípios que são fundamentais. Cobertura permanente do solo, ou com plantas vivas, ou com palha, né? E também você tem uma diversidade de espécies que possa fazer a reciclagem necessária, já que você não está movendo o solo. Então, esses 3 pilares, eles têm que ser seguidos. O segundo pilar, esse da cobertura permanente do solo, depende que você mantenha plantas a maior parte do tempo durante o ano, cobrindo o solo dentro do que o clima permite, ou se você tiver irrigação, mas ao longo do ano você ter o solo permanentemente coberto. O que acontece? As principais sequências de cultura do Brasil, de culturas anuais temporárias, são ou soja e milho safrinha, ou soja e trigo, ou soja e algum outro cereal de inverno. Daí, normalmente, essa sucessão, essa sequência, ela não produz suficiente biomassa para manter o solo permanentemente coberto. O que acontece? No sul, você precisa umas 8 toneladas de matéria seca de palha para manter o solo coberto permanentemente. Chegou aqui em Londrina para cima, Mato Grosso do Sul, São Paulo, você precisa umas 10, 11 toneladas para manter o solo coberto permanentemente. E quando você vai lá para cima, Lucas do Rio Verde, Mutum, enfim, Goiás, você precisa de 14 a 17 toneladas de biomassa de matéria seca. Então, essa equação não foge, não tem milagre. Daí, a soja consome o resíduo dela rapidinho, né? As leguminosas em geral. Então, você tem que ter um conjunto de plantas que ajudem você a completar, digamos assim, esse balanço de palha no solo. Na nossa mensagem aqui do sul do Brasil, a gente advoga muito a utilização do milho primeira safra, mas a gente sabe que a área de milho primeira safra está constantemente saindo, mas o milho como primeira safra em lavoura comercial é um bom produtor de palha. Já como milho safrinha, ele produz bem menos palha, então ele não tem a capacidade de recuperar a palha do solo. As culturas de inverno, o trigo, a aveia, eles têm uma boa capacidade de produção de palha, mas não o suficiente. O que a gente advoga é que o produtor, uma vez a cada 3 anos, ou em 1/3 da área,
além do milho safrinha ou da cultura de inverno, ele parta para plantas de cobertura, de preferência num mix de plantas que contenha gramíneas, um nabo, crucífera, trigo morisco, que é uma poligonácea, enfim, crotalárias. Existe um conjunto de plantas que podem ser combinadas com um eixo de gramíneas, que poderia ser milheto, poderia ser braquiária, poderia ser Eleusine coracana, né, que no norte do país também é usado, mas assim, uma âncora de gramíneas para produzir biomassa suficiente para manter o solo coberto o ano todo. É mais ou menos, em resumo, essa a mensagem técnica que a gente tem. Evidente que essa aula do professor Rafael Fuentes vai continuar amanhã, porque é isso que a gente tem que levar para os produtores diante dessa situação de tempo seco. A nova palavra de ordem é volume de enraizamento. Ou seja, você vai botar uma semente caríssima no solo, essa semente vai ter que produzir raízes num solo fértil, num solo saudável, formar aí uma cabeleira de raízes para que a soja vá lá para cima, que dê muitos grãos e se sustente nesse tempo seco. Essa é a palavra de ordem e é isso que o Frederico Olive vai trazer de volta amanhã com continuidade com essa conversa com o Dr. Rafael Fuentes, a quem a gente agradece muito. Tudo isso, claro, com o patrocínio da Indutar, o fabricante dessa inovação chamado Katrina.